Vamos ler Lamentações 1:4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem. Até aí. Os irmãos lembram aqui do contexto histórico de Lamentações. O profeta Jeremias pregou durante muito tempo para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados. Caso isso não acontecesse, o que a Escritura diz é que Deus iria enviar uma nação para destruir Israel, para julgar Israel, como de fato aconteceu. A Babilônia veio e arrebentou com Israel, de maneira que não sobrou nada. Inclusive o templo havia sido destruído. Por isso, a lamentação aqui de Jeremias é essa. O lamento do profeta é esse. As pessoas não vêm ao culto. Não há mais a reunião solene. Por quê? Porque o templo foi destruído. O povo não estava mais prestando culto a Deus. E eu quero hoje falar sobre isso, sobre o culto a Deus. Hoje, há muito culto. Mas como o culto não é feito do jeito que foi ordenado por Deus em sua palavra, é como se não existisse. Porque eu quero mostrar para vocês hoje que independente do pensamento vigente, que independente da ideia que tem tomado conta dos evangélicos, de que para Deus vale qualquer coisa, de que para Deus vale qualquer coisa, eu posso prestar culto de qualquer maneira. Nós podemos fazer o culto do jeito que a gente entender. Deu uma ideia louca ali na cabeça do pastor, a gente adota e a gente faz. Não. O culto é solene. E ele só pode ser prestado a Deus do jeito que Deus determinou em sua palavra. Nem mesmo eu e nem ninguém pode estabelecer outra maneira para cultuar a Deus, senão aquela que está designada em sua palavra. E o que eu vou tentar mostrar para você é que o que existe por aí pode ser qualquer outra coisa, pode ser entretenimento, pode ser show gospel, mas não é culto. E isso é fundamental. Porque se você não presta o culto do jeito que Deus ordenou, você não tem a bênção dele sobre si. Você não é abençoado. Pelo contrário, vou te mostrar inúmeros exemplos de pessoas que no culto foram amaldiçoadas, que prestando culto a Deus foram fulminadas. E aqui não é figura de linguagem, é literal. Foram queimadas, foram mortas no culto, por prestar culto errado, por prestar um culto de uma maneira que Deus não havia ordenado. É fundamental entendermos que o culto é algo solene. Como diz aqui, eles não estavam mais indo à reunião solene. Agora, quando nós não prestamos o culto do jeito que a Escritura ensina, é como se não existisse. É como se não existisse. O culto é tão solene que a atitude que nós devemos ter com o culto, assim como tudo que diz respeito a Deus, a sua família, o seu trabalho, tudo é solene. Porque o seu trabalho deve ser feito para Deus como um culto, toda a sua vida, e dentre elas, o culto público, é solene. Nós devemos ter a atitude para com o culto, a mesma atitude que Moisés teve. Quando Moisés estava diante de Deus e Deus lhe disse, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é sagrado. Você está num lugar sagrado e não é esse prédio. Os cristãos antigos se reuniram em vários lugares. Se reuniram, por exemplo, ao lado de tumbas de cristãos que haviam morrido. Eles se reuniam nas casas. Não é esse lugar aqui que é sagrado. Este lugar não é sagrado, esse lugar é apenas bloco e concreto e ferro. Só isso. Só isso. Mas quando nós nos reunimos como igreja para cultuarmos a Deus, aí então, agora, este momento aqui é sagrado, é solene. E nós devemos ter a mesma atitude que Moisés teve, de respeito e de santo temor. Santo temor. Em Romanos capítulo 9, Paulo está enumerando as bênçãos de Deus que pertenciam ao povo de Israel. E ele vai falando de várias bênçãos, a aliança, as promessas. E dentre essas bênçãos, Paulo fala, o culto. O culto pertence a eles. A eles pertence a aliança, eles receberam a aliança, eles receberam o culto. O culto, diz Paulo em Romanos, é uma bênção, é uma dádiva. Mas é óbvio, nós podemos transformá-lo em algo que traz maldição para as nossas vidas. E eu vou tentar mostrar isso para você. Primeiro, nós devemos cultuar a Deus com santo temor, com respeito e com zelo. Não converse. Você não foi obrigado a vir aqui. Você não foi obrigado. Então não converse durante o culto. Nem mesmo para compartilhar o que você está achando sobre a palavra. Não, é solene. Porque vejamos, se você acredita como eu, que quando o pastor, ele está aqui,
e ele interpreta o texto de maneira correta, é como se o próprio Deus estivesse falando. O pastor é como um embaixador. Vejamos, nós vemos aí de vez em quando problemas com a embaixada, não é? Um país está em briga com os Estados Unidos, o que ele faz? Ele fecha a embaixada. Por exemplo, só um exemplo. Cuba. Aí Cuba vai falar, ó, aqui acabou, tem mais embaixada americana. Aí eles brigam com o embaixador, e ao brigar com o embaixador dos Estados Unidos, eles estão brigando com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos. É isso que a Escritura diz que nós ministros somos, embaixadores. O respeito não é a mim, é a palavra. É a Deus. Então, quando nós estamos pregando aqui, e quando eu prego de maneira correta, e interpreto o texto de maneira correta, e não falo algo da minha cabeça, é o próprio Deus falando. É a mensagem de Deus a você. Agora veja, se você, diante de um juiz ou qualquer outra pessoa, essa pessoa começa a conversar com você, imagine que diante dessa pessoa, no meio do caminho, você começa a falar no zap, e essa pessoa continua falando com você. Qualquer um de nós chamaríamos isso de desrespeito. Agora, quanto mais diante de Deus, você deve entrar aqui, desligar o seu celular. Você deve entrar aqui e ter dentro do seu coração essa atitude de respeito, não pelo lugar, mas pelo culto que está sendo prestado. Você não deve brincar com seu filho aqui agora. Você deve vigiá-lo. Você tem uma semana para brincar com o filho. Os pais têm uma semana para brincar com o filho. Aí na hora que está aqui para mostrar para os outros que ele é um bom pai, aí ele começa a brincar. Aí olha que belezinha. Não é a hora. O homenageado aqui é Deus. O culto é para ele. Não é para o seu filho. É para glorificar o nome de Deus. É para render glória a ele. É para estar com temor diante dele. Seu filho tem um lugar, mas não é durante o culto. Durante o culto, cuide dele. Proteja e seja homem para fazer que ele fique do seu lado. Porque isso é o normal. Ah, mas ele tem 2 anos, ele não sabe. Pelo amor de Deus. Você tem 30 anos, o seu braço dá 4 do seu filho. Você não consegue fazer o seu filho ficar do seu lado? Que absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas nós também ainda temos a salinha. Porque nós estamos diante de Deus. Se um juiz fosse à sua casa, você não deixaria seu filho fazer esse papelão? Se um juiz... Mas você está diante do juiz de toda a terra. Não é Sérgio Moro, é o Rei dos Reis. Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, nós devemos cultuar com temor, com total reverência diante do nosso Deus. Segundo, não falte. E eu vou tentar mostrar para você biblicamente que faltar ao culto é pecado. Pelo menos, essa sempre foi a doutrina cristã, não é ideia minha. Os evangélicos é que são modernos, porque em toda a nossa história de fé cristã, quebrar o sábado. Aí, você está pensando que eu sou adventista, né? Mas quem disse que o princípio do sábado foi abolido? Vou tentar mostrar para você que não foi. O sábado foi ordenado por Deus para descanso e culto. Culto a Deus. Culto a Deus. Ao falar contra o assassinato no decálogo, os 10 mandamentos são chamados de decálogo. Tem lá, não mate, não roube, não minta. Ao falar contra o homicídio, Deus disse, não mate, não matarás. Um verso, 2 palavras. Agora, ao falar sobre o mandamento do sábado, o dia de descanso e de culto a Deus, ele gastou 4 versículos e quase 100 palavras. Para falar do homicídio, 2 palavras. Para falar sobre o princípio do culto a Deus e do dia de descanso, quase 100 palavras. Por que será? Por que será? Porque muitos de nós estamos até dispostos a não matar uma pessoa. Mas muitos não estão dispostos a matar o serviço. Sim, é mandamento de Deus que nós não trabalhemos todos os dias. É mandamento. Você não pode trabalhar todos os dias, porque é cobiça. Pastor, mas em caso de necessidade. A Escritura diz que você deve crer em Deus, que Deus vai suprir você. Mas é mandamento. Um dia é de descanso, pelo menos um dia, é ordem divina de descanso e culto a Deus. As igrejas evangélicas de hoje têm desobedecido a ideia do sábado, com certeza. O sábado vale para hoje.
Nas confissões de fé históricas, em todas elas, há a ideia, o princípio do sábado. Pode não ser no sábado, como para nós é no domingo. Ou pode ser na quinta. Mas um dia na Escritura, de culto, por semana, é obrigatório. Obrigatório. Na história da igreja, nesses 2000 anos, as igrejas históricas entenderam que o sábado seria no domingo. Parece que eu sou louco agora, né? Não. Eu vou explicar. A ideia de culto e de descanso, ao longo da história, foi transferido para o domingo. E por quê? Não foi a igreja que fez isso. Não foi posterior a Jesus Cristo. Não. Não foi. Vejamos comigo. Atos. Aqui o apóstolo Paulo. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, que era a ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. E nós, além desse texto, nós temos inúmeros outros. Paulo, em outra passagem, fala, olha, no primeiro dia da semana vocês recolhem as ofertas. A oferta também era algo do culto. E há inúmeros relatos que os cristãos primitivos se reuniam no domingo. Por quê? Por quê? A explicação teológica é bem simples. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, se iniciou um novo período para o povo de Deus, chamado de Nova Aliança. Tanto que Jesus pega a ceia e fala, aqui está a Nova Aliança. Um novo período se inicia agora. Um novo período. E o domingo foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou. O domingo é o primeiro dia da semana. Então, o que aconteceu é que aqueles cristãos lá, os apóstolos mesmo, se reuniam no primeiro dia da semana, entendendo que houve um novo período, se iniciou, o período do Novo Testamento, da Nova Aliança. E como simbolicamente isso aconteceu, espiritualmente na vida deles, simbolicamente também o culto foi celebrado no domingo. E ao longo da história da igreja foi assim. Mas tudo bem. Tudo bem. Você ainda vai ver que há pequenas divergências, pequenas, não muitas. Um ou outro pode duvidar sobre devemos cultuar no domingo ou no sábado. Pode ser na sexta. Eu realmente não vejo problema algum, ser no domingo ou no sábado. Porque o que Deus se importa é que ele seja cultuado. Mas você não verá, ao longo da história da igreja, nenhuma grande confissão de grandes igrejas históricas duvidando do princípio de, pelo menos um dia na semana, de culto a Deus e de descanso. Há dúvidas sobre, é no domingo, é no sábado? Pode ser na sexta? Há essa dúvida. Não há dúvida do princípio do sábado. Do princípio. Entenda-me o que eu estou querendo dizer aqui com o princípio do sábado. O sábado lembra de culto e descanso. Pode não ser no sábado, como nós temos visto ao longo da história da igreja. Mas nenhuma grande confissão de fé histórica cristã ao longo desses 2000 anos duvidou da ordem bíblica de cultuar Deus e ter um dia de descanso. Martin Lloyd Jones, talvez o maior pregador cristão do século passado, disse o seguinte: estamos desobrigados da lei cerimonial, não da lei moral. A lei cerimonial, por exemplo, tem a ver com o cordeiro. Não é um cordeiro morrendo no culto. A lei cerimonial tinha a ver com as roupas e com aqueles rituais do culto, daquelas cerimônias. Isso foi abolido. Por quê? Porque foi cumprido em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo veio, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Portanto, não há mais necessidade de ter um cordeiro morrendo aqui no culto hoje, como existia no Antigo Testamento. Porque Jesus é o cordeiro que tirou os nossos pecados de uma vez para sempre, que venceu, que perdoou os nossos pecados, efetuando o seu sacrifício. Isso foi passado. Agora, a lei moral não passa. Nós devemos continuar respeitando o decálogo, de não adorar imagem, de não matar e nem mentir, e por aí vai. É moral, é um valor moral, é um mandamento moral. O decálogo tem a ver com mandamentos morais. E o sábado também. Porque vejamos, por que muitas pessoas faltam ao culto? Porque querem trabalhar e ganhar mais dinheiro. E isso é avareza. E a avareza é algo moral, ou melhor, imoral. Por isso que é pecado. Pecado. Pelo menos, uma vez por semana, de descanso e de culto. Um dia. Pelo menos. Por que pelo menos? Porque a igreja primitiva, diz a Bíblia, se reunia para cultuar a Deus todos os dias. Portanto, o melhor é sim que você venha em todos os cultos que você puder.
Porque assim era com a igreja primitiva. Todos os dias, diz a Escritura, eles se reuniam para cultuar Deus. Mas nós vivemos numa época onde as pessoas não têm mais zelo com nada. O desrespeito e a irreverência tomou conta das pessoas, dos filhos para com os pais. É bonitinho hoje. As pessoas acham bonitinho que o menino chama o pai de velho, de brother, de mano, que tira sarro da careca do pai. É muito comum você olhar e ver lá na internet, numa rede social, o pai e o menino, e os dois tirando uma foto assim, ó. Os dois, com cara de besta. Porque é isso que eles acham que é intimidade. É isso que eles acham. Se tornar tão tolo quanto o filho dele. 50 anos atrás, possivelmente, você veria uma foto de um homem de bigode, com aquela cara meio sisuda, e o menino do lado. Ah, mas aquilo lá era ruim. É, mas naquela época a gente não tinha tanta criança drogada como hoje, hein? A gente não tinha tanto vagabundo como hoje, hein? Quem será que está certo? Aquela foto antiga, do pai sisudo, e aquele menino que respeitava o pai? Ou do pai, meu brother? Do pai, meu brother? Do pai, meu mano? Que o menino só falta dar na cara do pai. E por isso esse moleque está perdido. É claro que aqui a foto é só um símbolo. Eu estou só citando um símbolo. Nem todos que tiram essa foto são tolos. É óbvio que não. Mas essa é uma ideia. Essa é uma ideia das pessoas. Nós temos proximidade das pessoas somente se nós não tivermos reverência. Onde há reverência, aí não há proximidade. Mas o que a Escritura anuncia é outra coisa. O salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem é próximo de Deus? Aquele que chama Deus de meu mano? Aquele que chama Deus como apresentadora lá de o cara? Não, diz o texto que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. O temor de Deus nos aproxima de Deus, diz a Escritura. Quando nós temos reverência para com Deus, então nós temos proximidade com Deus. O seu filho também. É quando seu filho respeita você. É quando seu filho fica com o beiço até branco de pensar em falar algo contra você. É isso que aproxima o seu filho de você. E traz a ele confiança e firmeza de saber que tem um homem em casa. E não outro adolescente como ele. Mas isso que tem tomado conta das casas e das famílias, também tem tomado conta dos cultos. As pessoas têm irreverência para com o culto. As pessoas levam a ideia de culto, assim como levam tudo na vida, de maneira irreverente. Acham que faltar é algo comum. Não é. É pecado, diz a Escritura. E no Antigo Testamento há uma ilustração. Em Números, capítulo 15, versículo 32 a 36. Um rapaz, no dia de cultuar Deus, que no Antigo Testamento era especificamente no sábado, estava pegando lenha, estava trabalhando. Diz a Escritura, que ele foi apedrejado. Deus deu a ordem, diz o texto. Deus deu a ordem, ele foi apedrejado. Você é daqueles evangélicos modernos que acreditam que há dois deuses? Evangélicos modernos acreditam que há dois deuses. Há o Deus do Antigo Testamento, que é bravo e irado, e há o Deus do Novo Testamento, que é o freestyle. Freestyle é estilo livre, é o Jesus, paz e amor. Você acha que existe isso? Que existem dois deuses? Ou que há um só Deus? Que Deus não muda? Deus não muda. Você acha que no Antigo Testamento Deus tinha zelo? E ele ficava irado quando uma pessoa deixava de cultuá-lo. Mas no Novo ele arrependeu. No Novo Testamento Deus arrependeu. Ele falou, não, eu estava muito radical no Antigo Testamento. Eu estava muito bravo, eu mudei de vida. Antes eu era, agora sou universal. Quer dizer, não falou isso. Deus não muda. Deus não muda. Você acha que você pode não ser apedrejado, mas você não traz bênção de Deus sobre si quando você negligencia o culto a Deus. É por isso que quando eu estou de férias, é o meu trabalho, estar ao culto, eu não posso nem ser parâmetro para você. Porque, como é que eu não vou para o culto? Mas em relação a isso, nem dá para ser parâmetro, porque é o meu trabalho. Mas eu estou de férias, eu vou ao culto, porque é mandamento bíblico. Às vezes me arrependo, vou lá e falo, meu Deus. Mas tento procurar a igreja mais bíblica que eu conheço na cidade onde eu estou, e vou ao culto. Porque é mandamento bíblico. Ah, mas tem alguém aqui em casa, pastor, um parente. Deixa eu ver se eu entendi. Chatear o seu parente não pode, mas chatear Deus pode.
Desonrar o seu parente não pode, mas o seu Deus que deu a vida a você, que deu a sua família, e tudo de bom que você tem, isso pode. Desonrar o seu Deus pode. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade das pessoas. É óbvio que o texto não diz, mas é óbvio que Deus é misericordioso. E eu suponho que, em caso de doença, é óbvio. Eu não vejo outro motivo. Não há outro motivo. Estou cansado. Preciso descansar. Não há descanso sem Deus, meu irmão. Não há descanso sem a presença de Deus na sua vida, sem a bênção de Deus sobre você. É por isso que a Bíblia diz que o sábado, o princípio de um dia na semana, de culto a Deus e de descanso, não é brincadeira e nem modismo. Está lá na Escritura. E para alguns que dizem, nós não estamos mais na lei. O sábado foi instituído bem antes da lei. Nem existia lei, nem existia Moisés ainda. Deus criou o mundo e um dos primeiros mandamentos foi sábado. Lembra-te do sábado. E consagrou o sábado, diz o texto. Portanto, você não pode faltar. Porque a Escritura anuncia isso. Terceiro, Deus não aceita tudo. A ideia moderna é bem essa, não é? Que Deus aceita qualquer coisa. Deus aceita qualquer coisa. Para o juiz, para o prefeito, o melhor. Para o meu pai, para os meus filhos, o melhor. Para Deus, o pior. Para Deus, o que sobra, porque que vale a intenção do coração, dizem eles. Não é verdade. Deus não aceita qualquer coisa. E em relação ao seu culto também. Caim e Abel estavam cultuando Deus. Os dois trouxeram uma oferta a Deus. Caim não estava em uma boate. Caim não estava matando alguém. Caim estava num culto, estava cultuando Deus. E diz a Escritura que Caim foi rejeitado no culto. O culto que Caim prestou, Deus rejeitou. A Bíblia diz que Uzá, óbvio que Uzá não estava necessariamente num culto, porque Davi estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, que estava em mãos dos filisteus. E nesse trajeto, tinha ali a Arca da Aliança, que era um símbolo, que era um elemento de culto, era um objeto que fazia parte do culto, melhor dizendo, e que estava ali em cima de uma carroça de bois. E diz a Escritura que a carroça tropeçou, e estava caindo, a arca estava caindo. Aquela arca que simbolizava Deus, era um símbolo de Deus. Uzá estendeu a mão para salvá-la. Oh, que piedade, hein? Olha o amor dele por Deus. Morreu na hora. Foi fulminado. A Bíblia fala de Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão. Nadab e Abiú não eram falsos profetas, eram sacerdotes escolhidos por Deus. E eles trouxeram diante de Deus, para o culto, um fogo estranho. E o texto diz assim, algo que Deus não tinha ordenado. Por isso foram queimados. A Bíblia fala do fariseu e do publicano. Os dois estavam orando. Oração é um elemento do culto. Jesus não disse isso, que a igreja dele seria a casa de oração? Orar é culto. O fariseu e o publicano estavam orando. Mas diz a Bíblia que um foi aceito por Deus e o outro foi rejeitado. Por quê, pastor? Por que essas pessoas foram rejeitadas, mesmo cultuando Deus? E algumas aqui até morreram. No culto. Ele não morreu porque ele estava matando alguém. Ele morreu cultuando Deus. Por quê? Quarto. Deus aceita o que ele ordenou em sua palavra. Só isso. Deus só aceita o culto que é prestado de acordo com o que está na palavra, não de acordo com a cabecinha oca do pastor. Porque o pastor não é o dono da igreja. Eu não estou aqui para fazer o que dá na telha. Eu estou aqui para seguir o que está na Escritura. Isso aqui não é meu. Isso aqui é o povo de Deus que foi comprado por Jesus Cristo de Nazaré, não por mim. Por isso, nós devemos cultuá-lo de acordo com a maneira que ele expressou em sua palavra. E sim, a maneira de cultuarmos Deus está na palavra dele. E a grande regra é essa. Deus só aceita o que ele ordenou. O que ele não ordenou, ele não aceita. Ele só quer que você traga o que está na palavra dele. O que não está, não é para trazer. Uzá. Por que Uzá foi morto ao tocar na arca? Primeiro, a Bíblia diz que a arca só poderia ser transportada por
levitas, por homens. Homens deveriam carregar a arca, não bois. Segundo mandamento na Escritura, ninguém deveria olhar e nem mesmo tocar na arca. Uzá não é um falso profeta, meus irmãos. Uzá não é um endemoniado. Uzá é um judeu temente a Deus, que vê a arca caindo, meu Deus, e quer ajudar Deus. E é fulminado. O reino de Deus não é feito por pessoas bem intencionadas. O reino de Deus é feito por pessoas obedientes. O reino de Deus não é feito por pessoas bem intencionadas, mas ignorantes. Ignorantes. Que ao invés de ler o que a Escritura tem para dizer e fazer o que está na palavra de Deus, apenas dizem, eu não sei direito, mas eu acho que Deus vai aceitar, porque Deus aceita qualquer coisa. O exemplo de Judá, o exemplo de Uzá, joga fora esse argumento. Lembra daquele mandamento? O rapaz não sabia os mandamentos de Deus. Tinha dois rapazes, um que sabia os mandamentos de Deus e outro que não sabia. Os dois desobedeceram. O que aconteceu com os dois? O rapaz que sabia os mandamentos de Deus, diz Jesus, e não obedeceu, foi punido com muitos açoites. E o rapaz que não sabia o mandamento de Deus e por isso desobedeceu, aí diz o texto que este foi punido com poucos açoites. Mas foi punido. Porque nós temos o dever, haja visto que a Escritura está aqui. Nós não podemos dar a desculpa de dizer não sabia. Haja visto que nós podemos ler a palavra de Deus. Outro exemplo é o de Levítico. Põe lá para mim, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Pensa no contexto. Arão é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o único homem autorizado a entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, esse sumo sacerdote. Eles eram herdeiros dessa posição de sumo sacerdote. Eles não eram falsos profetas, não eram Valdomiro, o Bispo Macedo. Não. Não. Eram servos de Deus, escolhidos a dedos por Deus, pelo próprio Deus. E o que eles fizeram? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Por que eles foram fulminados? Diz o texto. Eles fizeram algo que Deus não tinha ordenado. Pastor, há algum mandamento na Bíblia dizendo, não tragam fogo estranho, ou seja, fogo que não era do altar, eu já vou explicar. Porque em Levítico 9, o altar de bronze havia sido consagrado. O altar do jeito que Deus havia ordenado a Moisés. Mas diz a Escritura que para acender o altar, Deus fez isso. Deus enviou o fogo do céu e o altar de bronze foi aceso por Deus, não por mãos humanas. O que se supõe é que toda a obra de Deus deveria ser feita com o fogo deste altar. Para dizer o seguinte, a obra de Deus é feita com o fogo que vem de Deus, não com a inteligência humana, não com o fogo que o homem produz, porque o templo, as obras de Deus são feitas pelo poder de Deus, não pela inteligência humana. Fogo estranho, então, era trazer outro tipo de fogo. Era quando o homem fazia o próprio fogo e trazia. Não era permitido. Mas o interessante é o seguinte. Não há esse mandamento na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não há. Não tragam fogo estranho, tragam apenas do altar. Só há a ideia de que deveriam trazer o fogo do altar que Deus havia acendido. Está vendo? Essa é a ideia de muitas pessoas. Deus não falou nada de dança. Deus falou, não pode ter dança no culto. Deus falou alguma coisa? Não pode ter homenagem à mãe no culto. Mas veja, se alguém me pergunta, pastor, que bolo você quer no seu aniversário? Qual o bolo que você gosta? E eu digo, chocolate. Aí alguém chega e fala, eu trouxe um de baunilha, porque ele não falou nada contra baunilha. Mas se eu já disse qual é o meu gosto, eu já rejeitei todos os outros. Ao dizer o que Deus quer em seu culto, e o que Deus quer, eu vou falar aqui, é oração, adoração e exposição da palavra. Mais nada. É assim que ele quer ser cultuado. E ceia e batismo ocasionalmente. É assim que ele quer ser cultuado. Quando ele diz o que ele quer, automaticamente ele está dizendo o que ele não quer. Tudo mais é algo que ele não ordenou. E o que aconteceu? Aqueles homens foram fulminados. Porque não obedeceram Deus. Porque trouxeram para o culto algo que Deus não tinha ordenado. A obra de Deus é feita do jeito que Deus quer.
Todo esforço humano para fazer algo não exigido por Deus é fogo estranho. Porque o pastor, ele tem a tendência de, para querer encher a igreja, querer fazer coisas que não estão na palavra, para agradar o homem e assim fazer com que a igreja dele avance. E isso é pecado. O que, na realidade, esse pastor está dizendo é que Deus não foi bom o bastante. Deus não teve inteligência o bastante, porque as ideias de Deus não estão funcionando. Então o pastor precisa ter uma ideia marqueteira para atrair as pessoas. Paul Washer disse algo a respeito. E como não há poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de coisa profissional para manter um defunto se movendo. Aí o pastor tem que fazer um monte de coisas para agradar as pessoas. Porque senão as pessoas não voltam. Como um pastor amigo meu, que eu já citei aqui, a igreja dele já está perto de 12 mil membros. E o dia que ele veio ao culto na minha igreja, aqui na nossa igreja, ele disse, mas por que vocês começam orando? É sério, você é pastor? Jesus disse, a igreja é casa de oração, é errado começar orando. Aí ele me sugeriu, por que você não põe alguém aqui na frente pintando um quadro? Porque na igreja dele fazem isso. Aí as pessoas elas ficam mais soltas, mais entretidas. Essa é a ideia atual. Entreter as pessoas. Entreter. O culto tem que virar um show. Um show para entreter as pessoas. Olha, eu não tenho nada contra entretenimento, mas não no culto. Não no culto. Nada contra a arte. Pintar, é maravilhoso. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é maravilhosa. É maravilhosa. Aquilo é uma coisa fantástica. Mas não no culto. Não no culto. Eu acho maravilhoso. Eu tenho vontade de pular de bungee jump, entretenimento. Eu tenho vontade de ir ao Circo du Soleil. Deve ser uma maravilha, né? Agora, quando eu quero orar, eu quero ouvir a palavra, eu vou para o culto. Se eu quisesse ser entretido, eu ia ao Circo du Soleil. O culto não é entretenimento. Há o dia do entretenimento. Há a hora do entretenimento. Mas não é no culto. Não é no culto. Quando eu me converti, eu comecei a me converter frequentando uma reunião que só tinha senhora. Só veinha. E eu era garotinho. E aí eles começaram a tocar lá, ou seja, nada a ver comigo, né? Mas aí começaram a cantar uma música, que também nada de aquelas músicas modernas. Mas a letra era muito verdadeira. E aquela letra começou a tocar o meu coração de uma maneira, falava dos meus pecados, aquilo começou a mexer comigo. Eu era garotinho, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso de Deus. Mas os pastores hoje, eles acham que para atrair os jovens, eles têm que se comportar que nem um jovem. Eu fui atraído para a igreja porque onde eu fui, não é porque ali tinha algo parecido com as coisas do mundo. Uma guitarra, ou um cara muito doido, um besta falando lá na frente, como os pastores de hoje, para atrair o pessoal, arrepia o cabelo. Como é que eu vou fazer isso daqui a 10 anos? Não vou ter nem cabelo. Já quase não tenho. E aí a pregação dele é Jesus é meu brother. Porque, mano, tu me curtes. Essa é a pregação. Aí eles têm que se comportar tão tolamente quanto um jovem. Sabe por que eu me converti? Garoto. Não é porque o pastor era um besta e falava do jeito que eu falava. De besta já tinha os meus amigos. De tolo já existiam os meus amigos. Não é porque tinha uma guitarra muito louca lá. Nada contra a guitarra. Tem alguém que toca aí? Não estou precisando de guitarrista aqui. Nada contra. Maravilha. Mas você acha que é por isso que eu fui para a igreja? Porque tinha uma guitarra? Pelo amor de Deus, lá no mundo tinha uma guitarrista muito melhor. Pelo amor de Deus. Entretenimento, lá no mundo existia muito melhor. Eu fui porque ali existia algo que não existia lá fora. Que me preencheu de uma maneira que o mundo não tinha. Me deu algo que o mundo não tinha a oferecer. Não tinha. Mas aí a gente quer segurar as pessoas com essas estratégias mundanas. E aí você utiliza essas estratégias mundanas para atrair essas pessoas, depois você precisa de estratégias mundanas para manter essas pessoas. Como, por exemplo, essa igreja do meu amigo. Tem 12 mil membros, a igreja desfilou no carnaval, a igreja. E ganhou! Você acredita? Ganhou! Uma coisa... Parece piada. Sério, não estou mentindo, não. Pode entrar lá na internet, lá a igreja de São José dos Campos que ganha o carnaval. Acho que foi 2015, 2016, não me lembro. Como é que pode isso?
Aí você atrai alguém sendo mundano, porque a ideia deles é, estamos evangelizando. Ah, então para ganhar prostituta eu vou ter que prostituir também. Para ganhar um drogado vou ter que fumar um beck agora. Vou ter que dar uns tiros agora aqui. Vou ter que chegar loucão. O que aconteceu, pastor? Eu estava evangelizando ali, mano. Vai ser assim agora? Foi isso que Jesus quis dizer com fiz de tudo para ganhar todos? Paulo, né? Melhor dizendo Paulo. Fiz-me judeu para ganhar judeu. Era isso? Não tem nada a ver. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia de muitas pessoas. E aí o que acontece é o que mais uma vez Paul Washer diz. Aí essas igrejas atraem apenas bodes, não atraem cristãos verdadeiros. Porque um falso culto produz falsos crentes. E o que acontece é que esse pastor precisa ficar dando o quê? Que tipo de alimento? O alimento que bode gosta. Entretenimento. Entretenimento e entretenimento. E aí aquelas poucas ovelhas que estão na igreja que querem alimento, que querem a palavra de Deus, que querem orar e cultuar Deus, ficam morrendo de fome. Por quê? Porque o pastor está dando o alimento para a maioria dos bodes que estão na igreja. Porque um falso culto produz falsos crentes. Falsos crentes. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 10, fala de outra história parecida. Um rei de Judá foi até a Síria, que era uma superpotência mundial na época, e viu o altar que existia lá, no culto da Síria, o culto da idolatria, o culto pagão. E o rei de Judá pensou, poxa, a Síria é uma superpotência, então acho que a religião deles aqui deve estar correta. E eles então, o rei de Judá voltou para Jerusalém, e mandou fazer um altar idêntico ao altar pagão do rei assírio. Idêntico. Para imitar o mundo. Eu vou só te dar um exemplo para clarificar o que eu estou falando aqui. Tem uma igreja que ela alugou um prédio que era uma boate. Nada contra. Porque o prédio para mim não significa nada. Nós cristãos não acreditamos que o demônio está em um lugar, no bloco. O demônio está nas pessoas. O demônio não está em um lugar. Não tem nenhum problema com isso. O prédio antigo nosso antigo prédio, os irmãos devem saber, era uma boate pior gay. Uma boate gay. Mas era o que a gente podia alugar. Pastor, mas como é que foi? Ficamos lá 6 anos. E foi graças àquele lugar que nós conseguimos chegar aqui. Então não vejo problema. Problema algum. Ele alugou lá, tinha um baita de um salão, um espaço. Mas não, o problema não foi esse. O problema é que eles alugaram de propósito. E o pastor explicou que ele queria mesmo que tivesse a cara de boate para que as pessoas pensassem que estavam indo para uma boate e não para um culto. Aí no começo do culto, tinha lá, ainda tem, na entrada o lugar para tirar selfie, como tem na boate. Eu não sei porque eu nunca fui, né? Mas tem lá, igualzinho. Aí durante o culto tinha fogo de artifício, tinha show, tinha teatro, tinha dança. Tinha um pastor muito louco que pulava e dava cambalhota. Estou exagerando aqui, né? Mas o pastor bem loucão. E ele falou desse jeito. A ideia é que as pessoas estejam aqui e nem notem que estão em um culto. Falei, como assim? É o que? Pegadinha do malandro? Dar uma pegadinha no cara? Ah, foi enganado. O que é isso? Mas é assim, olha. Não, que assim a gente vai atrair as pessoas. Ah, então a ideia é essa. É ser tão mundano quanto o mundo para atrair o mundo. Aí as pessoas vêm para a igreja e encontram o mundo. Aí também desligava a luz. Nada contra. Lá nos Estados Unidos tem um monte de igreja que desliga a luz. As pessoas se sentem mais confortáveis. Há problema nisso? Não. Mas a ideia deles não era essa. Não era de conforto, não era por conta do conforto. Era mais uma vez para que as pessoas se lembrassem da boate. Eu estou te falando aqui de uma das maiores igrejas do Brasil, evangélica. E essa é a ideia. Queremos imitar o mundo. Imitar o mundo. Precisamos criar um ambiente marqueteiro para ganhar a pessoa, não por meio do evangelho, mas por meio do entretenimento. E aqui nessa história do rei de Judá, no versículo 14, diz o texto que quando o rei de Judá mandou fazer um altar parecido com o altar da Síria, ele não queimou o altar de bronze, o altar de Deus. Não. Diz o texto no versículo 14 que ele apenas deixou de lado o altar. O que as igrejas evangélicas fazem? Eles dizem, não, a Bíblia é errada, nós não cremos mais dela. Não. Eles dizem, a Bíblia é central em nossas vidas. Mas na prática deixam ela de lado. Não é central. Não é que eles jogaram a Bíblia fora. Não é que eles jogaram o altar de Deus fora. É que deixaram de lado.
Está ali, não é mais o centro. Vou te dar alguns exemplos. Eu fui pregar em um evento um dia, estava lá todo mundo, acho que até o prefeito estava lá no dia, se eu não me engano. Estava todo mundo, a cidade cheia de gente, 600 pessoas, sei lá quantas. E começou o evento, uma igreja evangélica. Aí começou. Passou uma hora. Já tinha cantado todo mundo, eu acho, da cidade inteira. Cantou, não sei quem cantou, não sei quem lá mais cantou, dançaram, e não sei o quê, fizeram um monte de coisa. Uma hora, eu falei, agora sou eu. Aí mais uma hora, mais gente cantando, mais gente cantando. Eu acho que todo mundo ali que estava sentado na plateia cantou, não é possível. 2 horas, eu falei, agora sou eu. Não é figura de linguagem aqui, tá, irmãos? É literal. 2 horas. Falei, agora eu vou pregar. 3 horas! 3 horas! Eu já estava quase estrangulando o rapaz que estava do meu lado. Já falei, pelo amor de Deus. 3 horas. Teve até tributo a Elvis Presley no dia. O cara fez uma homenagem a Elvis Presley, o pastor. Senhor amado. Aí ele me chamou e falou, pastor, 10 minutos dá? Eu falei, o quê? Para dar um na sua cara? 10 minutos? O que é 10 minutos? Para estrangular você? 10 minutos, eu consigo finalizar. Consigo desmaiar você. 10 minutos, pastor. Pelo amor de Deus. 10 minutos. 10 minutos. Eu já cansei de pregar em igreja. Esse é um dos motivos que eu já nem vou mais, nem aceito. Agora que não vou mais mesmo, vai passar isso aqui na rádio. Agora... Aí eu vou lá, canta a tia Rose Creide, canta não sei quem, canta aquela criança remelenta que não sabe cantar, canta o outro lá também não sabe cantar nada, canta todo mundo. Pastor, 15 minutos dá para pregar? 15 minutos. E aí tem de tudo, Aí tem homenagem para a mamãe, tem homenagem para o papai, tem homenagem para o pastor. Não. Você pode homenagear sua mãe. Ah, dia das crianças, pastor, vamos homenagear as crianças. Podemos fazer aqui no prédio. Porque o prédio não é a igreja. Podemos fazer outro dia. Mas não no culto. No culto aqui não vai ter homenagem para a mamãe, nem para a criança, e nem para pastor. Porque o único homenageado e cultuado aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não? É isso que a Escritura diz. Pode fazer outro dia homenagem para pastor. Estou aberto, viu? Mas... nunca fizemos, nunca aceitei. Nunca aceitei essas coisas, porque o culto aqui é para Deus. Pastor, mas não é bobeira isso? Não é. O que acontece nessas igrejas que vão deixando essas coisas entrar, é que é o que acontece, que já tem acontecido por aí. Sobra 10 minutos para pregar. Porque é tanta homenagem, é tanta gente, tem que agradar a tia lá, porque ela, se não deixar a tia cantar, ela não volta à igreja mais. Tem que deixar todo mundo cantar. Não interessa que ela canta mal. Não interessa. Não interessa não, tem que deixar ela cantar. E aí, as coisas vão, o culto vai se enchendo de tantas coisas. Aí tem a apresentação de teatro também. Já viu? Via de regra, a apresentação de teatro na igreja é uma tragédia. Mas, como para Deus vale qualquer coisa, né? Vale aquela roupa tudo errada. E a coreografia, as danças? Pelo amor de Deus. Já viu aquele vídeo daquela mulher na internet? Primeiro dia na academia? Todo mundo dança aqui assim, dançando. Só ela fica para fora. Aí eu vou na igreja desse jeito. Mas para Deus, se fosse na Rede Globo não ia poder. Tinha que ser certinho. Mas para Deus vale. Todo mundo erra a coreografia. Aí tem tanta coisa no culto, tem dança, tem coreografia, tem teatro. Sobra o que para a palavra? Quase nada. Então, não é porque a gente é chato. Em primeiro lugar, é porque está na palavra. E Deus não ordenou nem dancinha, nem teatro, nem homenagem para pastor. Deus ordenou oração, adoração, exposição da palavra, ceia e batismo ocasionalmente. É isso que está na palavra de Deus. E é assim que você é abençoado, quando você cultua Deus desta maneira. É assim que está no Antigo Testamento e no Novo. Era esse culto que existia no templo. Eu fico imaginando, você imagina. O cara chegar no culto lá do templo, lá no Antigo Testamento, falar, pessoal, eu quero fazer aqui uma apresentação, aqui um teatro aqui. O sacerdote já pegava aquela espada que ele cortava ali o pescoço do cordeiro e falava, rapaz, você vai apresentar teatro lá em Babel, rapaz, lá para Baal. Aí algumas pessoas acham o seguinte, que Deus mudou. Deus não mudou, irmãos. O jeito que ele exigia o culto no Antigo Testamento é o jeito que ele exige hoje, com a diferença de que não há um cordeiro morrendo. Os outros elementos continuam. Continuam. Porque se você não cultua a Deus dessa maneira, você não é abençoado. Você não é abençoado. E como eu mostrei aqui, você pode ainda ser amaldiçoado. Quando você não tem reverência e quando você não cultua a Deus do jeito que Deus ordenou na palavra dele. E aí nós chegamos ao quinto e último princípio, que é o princípio regulador do culto.
Isso aqui é uma expressão que foi usada pelos crentes reformados ao longo da história. Princípio regulador do culto. Qual é o princípio que regula o que existe no culto? A palavra. A palavra. A palavra. As confissões históricas já declararam: a maneira de cultuar Deus é a maneira exigida por Ele mesmo em sua palavra. Os cristãos antigos deram um nome a isso, princípio regulador do culto, que diz o seguinte: o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é aquele que Deus não ordenou. De vez em quando eu recebo aqui pedidos de música. Pastor, canta essa. É claro que eu sempre tento aqui, a gente sempre tenta cantar que, em primeiro lugar, primeiro parâmetro é que seja bíblica. E segundo, a música que a maioria de nós aqui conhece, a gente consegue desenvolver bem. Mas no fundo, eu não tenho que atender o pedido. Porque o culto é para Deus. O louvor é para Ele, não é para você. Não é para mim. Porque eu vou te falar. Eu ainda gosto mais de música antiga. Lá na minha casa são essas que eu ouço. Mas aqui eu toco aquelas que eu acredito que a maioria conhece, tem facilidade, são mais fáceis para a gente tocar, para as pessoas acompanharem. Mas o culto é para Ele. Você lembra? Quando você era católico, você que era, tinha uma ideia católica que tinha um lado verdadeiro e um lado completamente errado. Qual? De tinha que ir para a missa. Custe o que custar. Não interessa se a missa era legal, se o padre falou bobeira ou não, tinha que ir. E você não ficava preocupado com o entretenimento, se foi legal, se você se sentiu bem. Ah, eu me senti bem. Não, você sabia que tinha que ir cumprir aquilo ali. É claro, a ideia errada aqui era o seguinte: desde que você fosse à missa durante a semana, não importava o que você fizesse, estava abençoado. Isso é errado. Mas a ideia de, eu tenho que ir, porque não é para mim. É para Ele, para glorificar Deus. É para exaltar Deus e ser cheio da palavra dEle, cheio do conhecimento da palavra dEle, da ordem dEle em relação à minha vida. E isso é expresso por meio da palavra. Essa ideia é bíblica. Eu tenho que ir ao culto. É mandamento. Ah, eu estou cansado hoje, eu estou deprimido. Não, você tem que vir. Você está cansado? Tem que vir para receber o refrigério da parte de Deus. Está angustiado? Tem que vir, é mandamento de Deus. Que você venha e busque em Cristo Jesus o alívio para a sua alma. Está bem, porque ganhou uma promoção? Tem que vir para render ações de graças a Deus. É isso que a Escritura ordena. Que você venha para o culto e venha com santo temor e o adore em espírito e em verdade com todo o seu ser. É isso que a Escritura anuncia. E os elementos do culto, o princípio regulador do culto são oração, adoração, exposição da palavra e ocasionalmente ceia e batismo. Nada de homenagem a papai e mamãe, nada de dancinha. Pastor, mas Davi não dançou? Não no culto. Não no templo. Dançou trazendo a arca, não era culto ali. Nas igrejas tem a dança, né? Aí fica aquelas meninas dançando lá na frente. Ninguém acompanha as meninas. Porque o louvor aqui, primeiro que na Bíblia, lá em Salmo diz, adorai-o com instrumento de pau, de corda, está na Bíblia. A dança, fica as meninas dançando ali. Elas dão pirueta. Ninguém acompanha. Porque tudo que existe aqui deve facilitar para você, o adorador, a adorar Deus. Aquela dança facilita você em quê? Ninguém dança. Você imagina a tia de 60, 70 anos? Dá um salto carpado ali? Hã? Então para quê? Aí elas dizem, não, mas é para Deus. Mas se é para Deus, por que os outros têm que ver? E outra coisa, também atrapalha, porque durante o louvor elas estão dançando. Você não está de olho fechado? Você não está adorando a Deus? Então como é que você está olhando? Não, é só uma estratégia para segurar a menina na igreja. Porque aí elas ficam entretidas, aí elas têm um ministério da dança, e aí ficam na igreja. Aí depois, é claro, quando chega 18 anos, vai para a faculdade, aí desvia. Por quê? Porque ela estava na igreja não porque ela recebeu a palavra de Deus. Ela estava na igreja porque ela tinha um ministério de dança. Por isso. É por isso. Não, nada contra a dança também. Pode ter. Em outro lugar. Não na hora do culto. Na hora do culto só tem ministério da palavra. Tem ministério da adoração e da oração. Esses são os ministérios que foram definidos na palavra de Deus. E é assim que nós devemos cultuá-lo. E quando você assim o faz, você é abençoado. Você pode vir aqui e um domingo você falar assim, puxa vida, hein, hoje ali não foi bom não, hein? A voz do pastor está parecendo um pato.
Pelo amor de Deus, nem deu para entender direito. Mas quando você vem, e você vem com fé, cheio de fé, e você o adora, e você se submete à palavra de Deus, acontece o mesmo que acontece quando você almoça. Quem lembra o que almoçou hoje? Você lembra? Quem lembra o que almoçou ontem? Você pode não lembrar o que você comeu essa semana, mas aquela comida manteve você de pé essa semana. Isso é o culto. Você pode até falar, poxa, hoje não foi dos melhores não, o pastor deve ter brigado com a Dani, deve estar em pecado, porque que pregação ruim, hein? Que pregação ruim, rapaz! Estava sofrível hoje. Mas Deus é fiel, Ele não vai deixar você na mão. Não vai. E cada vez que você vem aqui, só o ato de você estar aqui e buscar Deus com reverência, você é abençoado. Ah, pastor, mas é detalhe isso aí, né? Conversar no culto, ligar o zap. Você não se lembra daquele caso lá de Gideão? Onde Deus rejeitou o povo, porque o exército, Deus falou, olha, vai lá, leva esse povo para beber água. Se esses soldados enfiarem a cabeça lá debaixo d'água, tira, esses não podem. Esses não vão fazer parte do exército. Agora, aqueles que beberem a água assim, ó, com a cabeça em pé, que levarem a água com a mão até a boca, esses são pessoas espertas. Esse é um detalhe, mas é importante. Esse vai ser meu soldado. Como assim Deus não liga para os detalhes? A Bíblia diz que Deus escolheu Davi por conta do coração dele. E como você adora o seu Deus? Como você vem para cá e como o seu coração se posiciona? Não apenas o seu corpo, mas como está o seu coração. É como, por exemplo, você pode orar lá na sua casa pelo seu almoço. Você pode não orar assim, ó, fechando os olhos, dizendo, ó Pai, Senhor onipotente. Não, você pode orar de olhos abertos e dizer, Deus, puxa, obrigado por esse alimento. Amém. Rapidamente. Mas lá no seu coração há temor e reverência e há gratidão, dizendo, oh Deus, foi ali 3, 4 palavras a sua oração. Mas lá dentro do seu coração há gratidão genuína. Isso é culto. Isso é culto a Deus, isso é adoração verdadeira. Porque Deus olha o meu e o seu coração. E aí você é abençoado quando você o cultua do jeito que Ele ordenou na palavra dEle. Vamos ficar de pé? Vamos ler Lamentações 1:4. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem. Até aí. Os irmãos lembram aqui do contexto histórico de Lamentações. O profeta Jeremias pregou durante muito tempo para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados. Caso isso não acontecesse, o que a Escritura diz é que Deus iria enviar uma nação para destruir Israel, para julgar Israel, como de fato aconteceu. A Babilônia veio e arrebentou com Israel, de maneira que não sobrou nada. Inclusive o templo havia sido destruído. Por isso, a lamentação aqui de Jeremias